Quero iniciar o estudo de hoje com um texto do Senhor Jesus, do Sermão da Montanha. Conselho do Senhor Jesus, dado no Sermão da Montanha. Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. O que Jesus estava querendo ensinar com este texto, com esta fala? Que não é possível servir a Satanás e servir a Deus. Não há como ter um serviço ou uma adoração dividida. Não é possível servir ou adorar de forma dividida. A adoração é exclusiva. Não existe meio termo. Não há, irmãos, como adorar. Não tem uma terceira via. Não dá para você ficar, como se diz, em cima do muro. Nem do lado do Senhor Jesus, nem do lado de Satanás. Não existe isso. Se você não está do lado de um, você está necessariamente do lado de outro. Veja a mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, 7. Adorai o Criador de todas as coisas. Veja, a Ele, ao Criador de todas as coisas, ao Deus Criador de todas as coisas, é que nós devemos tributar a adoração. No mesmo Apocalipse 14, verso 9 a 11, nós vemos as advertências para aqueles que adorarem a besta. As consequências para aqueles que adorarem a besta, que vão receber na marca, a sua marca ou o seu sinal. Quem são os que adoram ao Criador? O que a Bíblia diz? Ainda em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. A criação é a base da verdadeira adoração. Digno de glória, honra e poder, porque ele criou os céus e a terra. Esse é o motivo da nossa adoração. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Satanás odeia o Criador e tenta por todos os poderes, por todas as maneiras, mudar o sábado, o memorial da criação. O conflito vindouro sobre a lei de Deus se concentrará na autoridade. Se Satanás puder erradicar a adoração no sábado, declarará que sua autoridade é maior que a autoridade divina. Ora, se o Senhor falou para guardarmos, observarmos, santificarmos o sábado, e Satanás mudar isso, é porque ele diz assim: eu sou superior, eu tenho mais autoridade que este Deus Criador. Eu mudo o dia que ele falou para santificar. Para conseguir isso, tentará convencer ou coagir o mundo todo a aceitar um falso sábado. Mas será possível, não será possível que aconteça isso? Nós estamos vivendo num mundo democrático, onde o discurso democrático é cada vez mais forte, ainda que haja alguns discursos de extrema-direita mais totalitários, mas no mundo todo, as nações pregam a democracia. Será que pode acontecer uma perseguição àqueles que não guardarem um dia de descanso, um dia de repouso, um dia chamado santo? Por mais difícil que seja imaginar esse evento, o mundo está mudando drasticamente. Estou lendo um texto da nossa lição. A crise do Covid-19 mostrou que da noite para o dia tudo pode mudar. Não foi o que aconteceu, irmãos? Em poucos dias estava todo mundo dentro de casa, confinado dentro de casa, sem poder sair, por conta de uma pandemia. Mas por conta de uma determinação legal, quase que universal. Veja só, embora não saibamos os detalhes da execução da marca da besta, como é que vai ser isso, como vai ser essa sinalização, como vai ser esse controle, não é difícil de imaginar. No mundo instável, a profecia pode se cumprir mais rapidamente do que pensamos. Outra coisa, irmãos, que aconteceu tão rapidamente foi a queda da União Soviética. Achávamos que a União Soviética era o segundo poder mais forte do contexto geopolítico, e de um dia para o outro, sem força, a União Soviética ruiu. O sistema não ruiu, mas a União Soviética, enquanto a cortina de ferro, ruiu.
Segundo Apocalipse 13, versos 13 a 14, os que não adorarem a besta, não obedecerem à besta, serão julgados, serão penalizados. Lembram-se, o poder da besta é um poder religioso mais do Estado, a igreja mais o Estado. Vou ler aqui o texto de Apocalipse 13, 13 a 17. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta, irmãos, é a união da igreja com o Estado. A imagem da besta é o poder da besta. Agora, é o poder da besta composto pela igreja oficial e pelo Estado. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os ricos e os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, como já estudamos, não? O assentimento intelectual, a concordância intelectual ou a concordância de conveniência, simplesmente, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Exclusão econômica, multas, confiscos, prisão, morte. É difícil fazer isso, irmãos? Não. É perfeitamente possível fazer isso. Hoje os controles eletrônicos informatizados, os dados cruzados nos diversos departamentos, nos diversos países, nas diversas instâncias, esses dados permitem que você selecione as pessoas, até pela imagem visual, pela identidade visual. Você pode selecionar as pessoas e, dessa forma, incluí-las ou excluí-las no contexto econômico. Os fiéis que não seguirem a besta ou a sua imagem serão penalizados, terão penalidades econômicas e ameaça de morte. A humanidade continua a ser o que sempre foi, corrupta, sedenta de poder e vitória. Embora não saibamos como os eventos finais se desenrolarão, não é difícil imaginar a perseguição. Sim, irmãos, nós não sabemos como vão ser, mas a profecia diz que vão acontecer. E quando acontecer, nós vamos identificá-los. E vamos falar, e está vendo? É isso que a profecia dizia. Nós estamos exatamente nesse ponto da história. As maiores perseguições, irmãos, as maiores perseguições que a humanidade já sofreu foram ocasionadas por conta da religião. Foram ocasionadas em nome de Deus. E quando alguém, irmãos, um poder terreno, se coloca para fazer justiça em nome de Deus, as maiores barbaridades acontecem. Lembram-se da perseguição dos cristãos na Idade Média, lembram-se da Inquisição. As perseguições, as mortes, eram feitas em nome de Deus, mas isso está profetizado, irmãos. Veja lá, João 16, 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Veja, irmãos, que coisa terrível. Muitos dos perseguidores, a maioria dos perseguidores, vão entender que estão fazendo a vontade de Deus. E ao fazer com que os verdadeiros servos de Deus sejam afligidos, sejam açoitados, sejam presos, sejam mortos, sejam julgados, entenderão estar fazendo a vontade de Deus. Tal o engano de Satanás. E como já estudamos, irmãos, qual a maneira de nós mostrarmos esses enganos, qual a maneira de nós nos livrarmos desses enganos e sermos fiéis a Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a solução. Que Deus esteja conosco, irmãos. E que quando essas perseguições surgirem, primeiro nós possamos identificá-las. Ao identificá-las, nós vamos saber, irmãos, que vamos estar muito próximo da volta do Senhor Jesus. E vamos ter perseverança. Qual a perseverança? A perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos.
os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Vamos ter, irmãos, uma fé como a fé de Jesus. E vamos, dessa maneira, poder suportar essas perseguições finais, e continuarmos mantendo a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador do céu e da terra.